tarde. Está começando mais um Cotidiano, um programa feito especialmente para você. Muito obrigado por estar aí ligado na TV Votorantim, no canal 10, ligado, antenado, conectado, né? Muitos acompanham pela internet de várias cidades aí. Muito obrigado mesmo. A gente está indo aí para mais de 23 municípios, a gente fica muito feliz com isso, né? Agora a gente está indo para outras cidades da região, Rafar de Campinas, Elias Falso e assim vai. Muito obrigado, então. O programa de hoje tem que ser meio rapidinho, assim, porque uma hora passa tão rápido e o assunto requer, assim, mais de 2 horas para falar, que a gente vai falar sobre coração. Quem não conhece ou que não tem alguém em casa ou que tenha dúvidas, né, referente à questão do coração. Todo mundo, né, fala assim, a máquina que nos move, a máquina que nos dá vida é o coração, né? Seja para se apaixonar, seja para não, né? Sempre é o coração. E o programa de hoje vai estar falando exatamente sobre isso. Tá? Sobre alguns problemas, porque o coração ele pode, olha que romântico, colocar até um coração lá, que lindo o Carlos André fez, eu dentro de um coração, né? Porque realmente, do coração da gente cabe muita coisa, como a gente diz, né? Mas a gente tem que cuidar para que não caiba coisas ruins, né? Somente coisas boas, tá bom? E hoje a gente vai estar falando exatamente sobre isso, sobre os problemas que existem no coração e a questão também da atividade física. Será que toda atividade física é possível para quem tem problema no coração? Mas não é qualquer problema no coração não, tá, gente? A gente vai estar falando também da arritmia. O que é arritmia? A gente ouve falar, né, arritmia. O que será que é arritmia? Então, não saia daí. A gente tem 2 especialistas aqui, um voltado para a questão mesmo de preparo físico, né, que é um personal, e um cardiologista fantástico, que é difícil trazer, né, mas a gente consegue, depois de muita insistência, trazer esses profissionais aqui, tá bom? Então, não saia daí que a gente já volta. E vai ligando, vai fazendo suas perguntas e participar dos prêmios também, né? Tem os prêmios aí para vocês, tá bom? E Mônica veste Travessia Modas, né? Como vocês já bem sabem, o vestido maravilhoso que eu tô hoje. Então, não saia daí, a gente já volta, é rapidinho. Preço baixo e qualidade na hora das compras é no Supermercado Maluxo. No açougue tem carnes frescas todos os dias. A padaria tem aquele pãozinho quentinho a toda hora. E frios com qualidade e excelente preço. A hortifruti grande variedade e a mercearia está sempre completa. O estacionamento é amplo e fica na rua Segundo Lopes Carmona, 347, Centro Votorantim. E agora também no Parque Jataí, na rua Levante Santucci, 590. Entrega em domicílio grátis na hora, inclusive domingos e feriados. Venha para o Supermercado Maluxo. Travessia Modas. Moda com estilo e ótimos preços. Porque você merece o melhor. Moda feminina e masculina. Travessia Modas. No coração da cidade de Votorantim. Rua João Walter, número 29, Centro. Preço baixo e qualidade na hora das compras é no Supermercado Maluxo. No açougue tem carnes frescas todos os dias. A padaria tem aquele pãozinho quentinho a toda hora. E frios com qualidade e excelente preço. A hortifruti grande variedade e a mercearia está sempre completa. O estacionamento é amplo e fica na rua Segundo Lopes Carmona, 347, Centro Votorantim. E agora também no Parque Jataí, na rua Levante Santucci, 590. Entrega em domicílio grátis na hora, inclusive domingos e feriados. Venha para o Supermercado Maluxo. Travessia Modas. Moda com estilo e ótimos preços. Porque você merece o melhor. Moda feminina e masculina. Travessia Modas. No coração da cidade de Votorantim. Rua João Walter, número 29, Centro. E aí, como anda seu coração? Tá bom seu coração? Você tem certeza? Não é só na questão de estar apaixonado ou não, tá, gente? Eu acho que o coração é só para isso, né? Não, não é, não.
Como é que tá? Tá bem seu coração? A gente vai saber agora como é que tá seu coração, porque a gente tem um cardiologista aqui que vai ajudar a gente a tirar dúvidas. Até vou querer saber se só de conversar ele é capaz de dizer como é que tá o meu coração. Tudo bem, doutor? Tudo bem? Tudo ótimo. Doutor Luiz Della Rosa, né? Um sobrenome forte, famoso na cidade, né? Muita gente sai daqui de Votorantim para ir até ele lá em Sorocaba, né? Porque o que é bom a gente vai atrás mesmo, né? Não adianta, né? E, doutor, na questão do coração a gente fala, né? A gente brinca muito com o coração como se fosse a base só do amor, né? Da alegria, não é isso? Do êxtase. E não é isso. Né? O coração é muito mais do que isso. Quando a gente está apaixonado, até dispara o coração, não tem aquela coisa da aceleração? Tem, é isso mesmo. O coração, ele é a chave de tudo. É a chave de tudo. É a chave de tudo. Mas essa aceleração, independente da paixão, é normal? Então, tem casos que é normal, como você disse, pela própria paixão, pela emoção, pela ansiedade, isso pode acontecer. Tá certo? Em alguns casos é patológico, então é uma doença que é chamada arritmia cardíaca. Né? Então, arritmia é essa aceleração do nada? O que é arritmia? O coração tem um sistema elétrico, tá certo? Esse sistema elétrico pode sofrer alguma pane nele, né? Então, ele pode tanto acelerar como desacelerar. Então, os dois tipos, né, dessa situação é chamado de arritmia cardíaca. Tanto quanto acelera, quanto desacelerar desacelera, também? Desacelera. Então, desaceleramento é chamado de bradicardia, né? Então, bradicardia é quando o coração está batendo mais devagar. Então, isso também é uma arritmia cardíaca, também é chamado de arritmia cardíaca. E a pessoa pode conviver com isso? Como é que é? Pode. Tem graus, né, de arritmia. Tem das mais leves até as perigosas, que precisa de uma intervenção. Mas ela pode conviver com isso sem problema nenhum. E na arritmia é cirurgia que se faz? Não tem nada a ver? Então, em alguns casos tem o que a gente chama de ablação, que seria queimar o foco da arritmia, né? Então, mas isso são para arritmias mais complexas, né? Mas geralmente a gente consegue controlar as arritmias com atividade física, com uma boa alimentação e determinado ponto até com remédio. O senhor é do interior? Sou do interior. Então você já ouviu falar na frase assim, nossa, estou com uma batedeira hoje? Já ouviu essa frase? Muito. Nossa, eu já amanheci com uma batedeira no peito. Essa batedeira que a gente aqui no interior, como eu sei que de vez em quando tem, seria uma causa de arritmia? A gente ouve, né? De vez em quando a gente ouve as pessoas falarem isso. Então, batedeira é como a gente aqui do interior fala, tá certo? Pode ser uma arritmia sim, tá certo? O coração batendo no pescoço, o coração que pula para fora, vai sair pela boca, essas não é isso? Coisa absurda, Então, não é absurdo, não é absurdo. Mas é uma sensação, né? Isso em alguns casos são sinais que o coração não está bem, que está precisando de ajuda. Então essa batedeira, tipo assim, o coração está avisando, vai procurar um médico. Por algum motivo ele está batendo, não é normal ele acelerar, dessa tá forma. certo? Não é normal. O coração ele tem um ritmo dele e ele não tem que nem ficar mais rápido e nem mais devagar. Quando acontece isso, alguma coisa está acontecendo. Ou seja por ansiedade, ou seja pelo amor, ou seja por uma própria arritmia, então tem que investigar. Doutor, é mito ou verdade que quando você tem arritmia, se você tiver uma emoção muito forte, você pode vir até uma parada cardíaca, que daí ele dispara mais do que o normal, ou ele deixa de bater. Bom, o senhor acabou de explicar que pode ser acelerado ou desacelerado, eu nem sabia disso, por isso que a gente tem profissional aqui, porque a gente não sabe, né? Então a gente está aqui para tentar aprender um pouquinho. É verdade isso? Que pode vir até parada cardíaca? É verdade. Através da arritmia? O que acontece é quando o paciente tem uma predisposição a ter uma doença coronária, por exemplo, que é o entupimento da artéria, tá certo? E ele tem uma forte emoção, ou leva um susto, ou ganha na loteria, tá certo? Pode acontecer, o coração ele libera muita adrenalina, acelera muito e pode entrar em arritmia cardíaca e ter uma parada. E, independente dele ter uma pressão alta ou não? Independente de ter uma pressão alta, é verdade. Gente, eu ouvi isso, achei que era mentira. Não, lógico que quem tem pressão alta tem uma predisposição maior de quem não tem. Mas a chance são de todos. Gente, então quem tem essa arritmia, ele pode ter uma parada, por isso que tem que se cuidar mesmo. Pode, não só quem tem arritmia, tá certo? Quem tem uma predisposição a ter uma doença coronariana, que é o entupimento da artéria, tá certo? Pode ter essa parada cardíaca por uma emoção.
Ah, meu Deus do céu. Ganhar na loteria não vale a pena, gente. Ganhar na loteria e ter um piripaque, pelo amor de Deus, né? Você passa uma vida tentando, né? Tirar a sorte grande, ter um piripaque bem na hora. Mas eu tô brincadeiras à parte, é porque a gente vê muito em casos, assim, de esporte, né? Torcedores animados lá e fala, puxa, torcedor torcendo lá pelo Palmeiras, né? Na época o Palmeiras estava ruim, né, Rony? Tava rebaixado aí. E acaba tendo um piripaque vindo até ao óbito, né? E eu vi um caso de um senhor que disse que ele não tinha problema cardíaco, né? E acabou falecendo. Então, acho que seria esse caso, provavelmente ele tem alguma predisposição a ter uma doença cardíaca. Isso aí é muito provável, tá certo? E pela emoção, ele liberou muita adrenalina no coração, o coração acelerou demais. E aí entrou num colapso, que acaba gerando arritmia cardíaca. Então, agora eu vou perguntar para o Rodolfo, que é personal, né? Isso. Preparador físico, profissional. Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, tudo bem. Obrigada por estar aqui com a gente também. Obrigado pelo convite. Então, agora eu vou perguntar para você. O doutor está falando da aceleração do coração e da atividade física. Ele falou que a gente tem que ter uma alimentação equilibrada e também fazer atividade física. Caso a pessoa está com problema no coração e procurar você para fazer atividade física, o médico encaminha, como é que funciona? Então, na verdade, qualquer atividade física? O mais adequado é primeiramente passar com o médico dando a liberação, dando o aval para o exercício físico, aí buscar o personal trainer para a prescrição de um treinamento individualizado. Então, na verdade, precisa ter uma liberação primeiramente do médico, porque, como o doutor falou anteriormente, precisa entender em qual grau se encontra essa arritmia, se no caso for uma arritmia. Então, dependendo da situação, é indicadíssimo o exercício físico para o tratamento e até mesmo, às vezes, na prevenção de arritmia. Mas não é qualquer atividade física? Não é qualquer atividade física, é uma atividade física direcionada, orientada, sistematizada, com início, meio e fim. A pessoa fala assim, eu quero ser maratonista. Não é isso, doutor? Não é assim. Não, é assim, a atividade física ela tem que ser individualizada. Tá certo? Então, é diferente o paciente que vai fazer uma maratona, do paciente que vai fazer uma caminhada, do paciente que vai fazer spinning, do paciente... Então, cada um merece uma investigação. Tá certo? Então, existem os fatores de risco que podem piorar com a atividade física, tá certo? A pessoa pode ter já essa predisposição que a gente estava conversando. E nem sabe, tá certo? Pacientes hipertensos, diabéticos, que têm colesterol alto, tem que se ver com mais carinho na hora da atividade. E é interessante dizer que o Rodolfo estava falando, o médico ele tem que prescrever que tipo de atividade física. Tá. Então o médico é que vai falar, olha, é esse tipo de atividade, com esse tipo de carga que você está liberado. Isso, carga, intensidade, frequência, tudo isso é dita pelo médico em conjunto com o personal. Tá certo? Então é feita uma avaliação importante do paciente como um todo, né? E aí na hora de você... passar o laudo para o paciente e para o personal, você tem que descrever tudo isso, entendeu? Isso é muito importante. Então, cada um é de um jeito. Cada ser é um ser, né? É um ser, e cada caso é um caso. Certo. Isso é muito importante. Rodolfo, a gente vê assim, isso acho que o Brasil parece estar em segundo ou terceiro lugar em questões de academia, né? No mundo, não é isso? Está no ranking dos primeiros, né? Sim, está entre os primeiros. Entre os primeiros. Acho que perde para os Estados Unidos, talvez. Isso. Não é isso? E o doutor citou uma questão extremamente importante, ao meu ver. Quando você vai fazer uma atividade física, você tem que procurar um médico primeiro, né? Para saber a disposição, para saber que tipo de atividade física você pode fazer. Isso, eu não sei, doutor, mas eu acho que independe até da idade, né? Porque você pode ter 20 anos e ter algum probleminha e não é qualquer atividade física que é propensa a você. É isso mesmo? É isso mesmo. Tem as doenças congênitas, tem as doenças genéticas que podem levar à morte súbita. Porque não é porque é jovem, cheio de saúde, e fala assim, não, eu vou malhar, eu quero ficar forte. Antes disso, teria que passar. Tem sempre que passar e passar por uma avaliação. Não necessariamente fazer uma bateria de exames, mas... Passar para avaliação médica. Exatamente, entendeu? Então, voltando para o Rodolfo. As academias que nós vemos, não estou fazendo crítica, tá, gente? Existem academias e academias, mas a grande maioria faz uma pré-avaliação, né? Diz que é avaliação médica, mas não sei se a pessoa que faz é médico mesmo, o que ele é, né? Mas assim, mede a pressão, né? Faz a aferição da pressão, vê o batimento cardíaco e libera você, né? Isso, como o doutor colocou agora, isso me acendeu uma luz assim de um certo medo.
né, de um certo medo mesmo, porque é tantas academias e tanta gente fazendo de forma assim... Desorientada. Pode falar no microfone. Desorientada. Desorientada, né? Isso. Ao meu ver, eu sou leiga, tá? Mas é tanta academia que você vê o pessoal entrando, pessoas saindo, e para aquele desespero do corpo perfeito. Não é um desespero, como o doutor colocou, de você cuidar da sua saúde. A pessoa até fala, vou na academia porque eu vou cuidar da minha saúde. Não, você está preocupado em cuidar do corpo. Diferente. Não é isso? A grande Exatamente. maioria está preocupada. Não, eu estou indo pela saúde. Saúde, ele quer o corpo, né? Porque a saúde, eu não sei, mas eu acho que a saúde, ela não te dá um corpo perfeito, ela te dá saúde mental, né? Interna, os órgãos funcionando, não é isso? Então, esse monte de academia, como é que fica essa situação? Senhora, você acha que tem realmente como posso dizer, foge um pouco do controle até das pessoas fazerem tanta... Infelizmente, isso acontece. A gente sabe que no Brasil, muitas academias acabam não fazendo ou não exigindo essa avaliação médica anterior antes de se matricular na academia, né? E existe realmente um risco muito grande para os alunos, independente de faixa etária, independente de sexo, independente se está acima do peso ou não. Porque muitas vezes o que nós costumamos dizer é que doença do coração é silenciosa. A hipertensão arterial é uma doença silenciosa, ou seja, não necessariamente existe um sintoma. E lenta, né? Um sintoma para. Então as pessoas acham que só por fato de estar dentro de um peso ideal não há risco de. Só por ser jovem não existe risco. E porque está com a barriga tanquinho, trincadinha, também não tem problema, né? Não é assim, né? Não é assim. 5% só da população tem sintomas com a hipertensão. Então, isso é um número muito importante. Então, muita gente acha que a hipertensão dá dor de cabeça, dá zumbido no ouvido, dá tontura. Então, pode dar, tá certo? Não é que não dê, tá? Mas apenas só 5% dos casos dão, né? Então, ela é chamada de assassina silenciosa. Então, a hipertensão você tem que acompanhar sempre, entendeu? É lento mesmo, né? É lento. Os que falam, a pessoa fala assim, fulano morreu de repente, que de repente nada, né? Foi um processo lento até você vir a ter algo, né, horrível aí e ir embora, né? A pessoa fala, não, foi de repente, não falou assim? Morreu de repente, eu vi ontem, essas são as frases mais que a gente ouve, né? Mas ontem mesmo estava bonzinho, né? Mas não estava bonzinho ontem. Então a nossa recomendação, aliás, não nossa recomendação do Espaço Sorocaba, mas a recomendação atual das organizações, tanto nacionais quanto internacionais, antes de fazer atividade física, antes de iniciar um programa de atividade física, é primeiramente uma avaliação médica. É primeiramente passar por um médico, fazer uma avaliação médica. Se o médico necessitar de mais exames, etc., aí sim. Exatamente. Mas caso contrário, inicialmente uma avaliação médica. E a gente sabe que em muitos lugares isso não é exigido. Então, eu até brinquei, mas é uma brincadeira até séria, né? Antes de a gente entrar no ar, falei, eu não faço exercício porque eu transpiro muito, né? Já fiz exercício, né? Época de jovem, né? Agora não é tão jovem assim, né? Mas já fiz atividade física. E o problema que eu encontrei foi exatamente assim, você tinha uma pessoa que te acompanha, né, que se diz o personal dentro da academia, mas é para atender um monte de gente, né, faz essa pré-avaliação, mede a pressão arterial, batimento cardíaco, né, passa uma dieta para você e vai lá, um monte de exercício para você fazer. Eu tenho um problema, que daí fui descobrir bem mais tarde, né, eu sentia muita tontura ao fazer qualquer atividade. Né? Seja dança não tinha coordenação motora nenhuma, né? Mas tentando fazer, muita tontura, muito mal-estar. Eu falava, será que é preguiça isso, né? A única coisa que não me dava mal-estar era a bicicleta, o resto, esteira, tudo. E eles queriam, e me forçavam a fazer. Eu falava, mas eu não consigo, me dá mal-estar, me dava ânsia, muita ânsia mesmo. Quando foi agora a coisa de menos de 2 anos atrás, eu descobri que eu tenho hipertensão. Eu não sei se essa hipertensão já existia, né? Aí eu descobri o quê? Até um amigo meu médico falou assim, Mônica, atividade física não necessariamente tudo é para você. Não adianta, né? Não adianta você entrar na academia e eles passarem aquele monte de coisa para você fazer. Não é tudo para você. É verdade isso? É verdade. É aquilo que a gente estava comentando no início do programa. Cada um é cada um. Tá certo? Então, para o paciente hipertenso, por exemplo, uma atividade de musculação, que a gente chama de resistido, o Rodolfo pode até explicar melhor, mas a musculação resistido pode acabar piorando a pressão.
Então, no paciente hipertenso, estaria mais indicado a atividade aeróbica ou atividade cíclica, que a gente chama, que é a atividade contínua. Então, caminhada, esteira, natação. Esteira, né? não, só de olhar para a esteira eu já estou com ânsia. Não me fale em esteira, pelo amor de Deus. Aquilo é uma máquina mortal para mim, a esteira. Só de olhar. Bicicleta eu vou bem. O que a gente fala lá. Restante... O que a gente fala no Spa Sorocaba é que você tem que procurar o que te traga bem-estar. Eu né? preciso ficar no spa, gente. Sabe Tá meu sonho de convidada. consumo? Verdade, meu sonho de consumo. Ainda hei de ir para o spa. Dona Bina, que bolo era aquele? Ela trouxe um bolo para o Wellington ontem. E daí a jornalista entrou no ar falando, né? Que não tinha nada para comer, estava com fome. De repente ela me chega aqui com o bolo e depois ela liga e fala assim: viu, o bolo é para todo mundo. Eu já abri o bolo, já fatiei, já comecei a distribuir o bolo aqui. E ela está dizendo o seguinte: quando ela me viu hoje na televisão, o coração dela disparou. Obrigada, Dona Bina. Obrigada. Mas a senhora não tem arritmia, não. Acho que foi susto me ver, porque o doutor falou que susto também acelera o coração. A Roseli Camargo, da Vila Irineu, parabéns pelo programa, está gostando muito das explicações. A Neuzinha Ribeiro, aqui da Monte Alegre, também está gostando muito. A Márcia Dominguinho, mandando um abraço. E os convidados também, adorou as explicações do personal. Devido meu hipertiroidismo, tenho arritmia. Tomava Propanolol, isso mesmo. 2 vezes ao dia. Após 1 ano e meio, suspendi o remédio por conta própria, por sentir fortes dores no peito e no estômago. Não, fortes dores no estômago. Faz 3 meses que parei de tomar e agora voltei a sentir a dor no peito. No caso de emergência, posso tomar o remédio sem me consultar? Ela já agendou o médico. Antes que o senhor pegue no pé dela, a Carla Dominguinho. Ai, Carla! Mas ela marcou aqui, já agendei com o médico. Mas antes de chegar ao dia de ir no médico, ela pode voltar a tomar o remédio por conta própria? Não pode, cara. Eu acho que você fez certinho. Você tem que ir ao médico mesmo, procura o seu cardiologista, procura o seu endocrinologista, que o hipertireoidismo pode sim gerar arritmia cardíaca. Tá certo? Então, o controle do hipertireoidismo pode ter o controle da arritmia. Tá? E ela ter parado o remédio, ela fez não bem? Tá certo, não. Fez mal. Fez mal ter parado. Fez mal. Carla, puxando a orelha. Não era para ter parado. Não, principalmente Ela estava com dor de estômago. Então, mas aí ela deveria ter procurado o médico dela e relatado isso a ele, né? Olha, eu querendo defender você, Carla, mas não tem jeito. Mas ela parar abruptamente o remédio não é bom. Não é bom. Entendeu? Então... Mas a gente tem mania, né? Então, mas é essas manias que a gente tem que tentar corrigir. Ó, né? A gente vai para o intervalo rapidinho, a gente já volta. Essas manias que a gente tem, né? A gente já volta, sai daí. Preço baixo e qualidade na hora das compras é no Supermercado Maluxo. No açougue tem carnes frescas todos os dias. A padaria tem aquele pãozinho quentinho a toda hora. E frios com qualidade e excelente preço. A hortifruti grande variedade e a mercearia está sempre completa. O estacionamento é amplo e fica na rua Segundo Lopes Carmona, 347, Centro Votorantim. E agora também no Parque Jataí, na rua Levante Santucci 590. Entrega em domicílio grátis na hora, inclusive domingos e feriados. Venha para o Supermercado Maluxo. Travessia Modas. Moda com estilo e ótimos preços. Porque você merece o melhor. Moda feminina e masculina. Travessia Modas. No coração da cidade de Votorantim. Rua João Walter, número 29, Centro. Voltamos, e agora o Rodolfo tem uma explicaçãozinha pra gente que pode falar, Rodolfo. É uma coisa interessante que a gente também gosta de enfatizar bastante,
é o monitoramento da frequência cardíaca durante a prática da atividade física. Então, isso é uma coisa que nós achamos que, de tudo que nós estamos conversando, é uma das coisas mais importantes que se tem, e também é pouco divulgada, e também é pouco falado em academia. Não se faz Ou isso, seja, né? cada indivíduo tem uma intensidade de treino diferente, né? Eu tenho a minha intensidade de acordo com o meu condicionamento, você tem a sua de acordo com o seu condicionamento, e assim sucessivamente. E através de um teste de esforço, através de um teste ergométrico, é possível determinar qual é essa intensidade de treino ideal. E a forma de se monitorar essa frequência cardíaca é muito simples. Então, hoje existem os equipamentos que nós chamamos de frequencímetro, que é simplesmente um relógio e um sensor colocado no peito. Qualquer loja de esporte a gente encontra com bastante facilidade num preço acessível. E através desse relógio, em qualquer lugar você pode fazer atividade física. Então, não necessariamente você que não gosta de esteira, por exemplo, precisa fazer esteira. Certo. Pode caminhar num parque, pode andar de bicicleta, pode fazer uma aula de dança, uma aula de zumba, ou seja, qualquer atividade. Portanto, desde que você fique dentro dessa frequência cardíaca que nós chamamos de zona-alvo de treinamento ou frequência cardíaca de treino. Entendeu? Que isso as academias não têm, né? Isso é feito, na verdade, é um teste de esforço feito com o cardiologista. Então, é um dos exames que o cardiologista pode pedir. Por isso, a importância de se fazer antes de começar uma prática de atividade física. Como eu disse, independente da idade. Independente da academia, idade. Passe num cardiologista antes. A Patrícia da Vila Garcia, doutor, ela quer saber o seguinte. Mulheres que tomam anticoncepcionais, têm mais chance de ter problema cardíaco? Olha, não é que tem mais chance de ter problema cardíaco, tudo é o conjunto da obra, né? O anticoncepcional, por exemplo, com hipertensão, com dislipidemia, com cigarro, por exemplo, a chance dela ter um problema é muito alta. O anticoncepcional por si só, o risco é relativo, depende de paciente para paciente. Não pode culpar o anticoncepcional. Não pode culpar o anticoncepcional, mas se você ajudá-lo, ele vai complicar. Porque assim, tudo é consequência também, né? Você tinha colocado no começo do programa. A questão da alimentação, a tensão que você passa, o estresse que você passa, tudo é uma consequência, né? E às vezes não tem só um vilão na história, não é? São o que a gente chama de fatores de risco. Né? Então são vários fatores de risco. O estresse, a falta de atividade física, o cigarro, a ansiedade, então tudo isso, hipertensão, diabetes, tudo isso é um fator de risco que, quando somados, a chance de um problema cardíaco é muito grande. Agora uma pergunta que está me coçando, que é minha, essa pergunta. A história do vinhozinho é bom pro coração mesmo? Então, essa história é interessante, né? A bebida alcoólica, é até problemático para alguns casos falar isso, mas a bebida alcoólica em doses moderadas tem alguns estudos demonstrando o benefício dela, tá? O vinho, por si só, ele é bom pelos antioxidantes dele, pelo componente dele, que acaba aumentando o HDL colesterol, que é o colesterol bom, tá certo? Então, alguns estudiosos, recentemente apareceu uma reportagem sobre a uva, né? E dizendo que o benefício da uva é muito grande. Né? Então você tomar uma taça de vinho todo dia não faria mal. Mas tudo isso, voltando a frisar, cada um é cada um. Tá certo? Então tem pacientes que podem, tem pacientes que não podem. Isso eu posso. Eu só não posso fazer esteira, mas o vinho eu posso. Então tem que tomar cuidado, O vinho eu posso. Já tentei, já vi que assim, não tem menor problema. Meu problema é esteira, é academia, viu, Rodolfo? Rodolfo, tem a pergunta aqui. A Aparecida quer saber o seguinte: existe um tipo de ginástica própria para a idade de cada pessoa? Então, na verdade, um tipo de exercício específico para a faixa etária, não. Na verdade, o importante para todas as pessoas é o exercício físico aeróbio regular. Então, hoje a prescrição é que as pessoas façam, no mínimo, 5 vezes por semana. Todo dia. Todos os dias, exatamente. Em alguns casos, 7. Em alguns casos, 7. Acho que seria eu esse caso. E o exercício, quando a gente fala em exercício aeróbio, eu estou falando em caminhada, estou falando na esteira. Então, quando a gente fala todos os dias, não necessariamente tem que estar todo dia em academia. A questão não é essa.
né? É a caminhada, Vale a caminhada, vale andar de bicicleta, vale uma aula de hidroginástica. Então, todas essas atividades que nós consideramos atividades aeróbicas. E hoje também tem a recomendação dos exercícios resistidos, que hoje já mostra diversos benefícios, principalmente com o passar dos anos, tanto nos homens quanto nas mulheres, né? Então, o envelhecimento causa a redução da massa muscular, sim, ocorre a redução da massa óssea. Então, hoje, o exercício resistido, ou seja, a musculação, claro que quando eu estou falando em fazer o exercício resistido, a musculação, eu estou falando em acompanhamento, eu estou falando com um personal do lado, com um professor do lado, com uma prescrição de treinamento adequada, tudo isso. É recomendado também de 2 a 3 vezes por semana. Então, a recomendação hoje é que se faça de 2 a 3 vezes por semana o exercício resistido, e no mínimo 5 vezes por semana os exercícios aeróbios, tá? Aí, claro que aí tem que ter motivação, tem que gostar, tem que buscar o que gosta, que isso também é muito importante para que consiga ter uma regularidade. A preguiça de academia é assim, né? Você começa, você vai bem, faz aquele pacote de 3 meses, você fala assim, sou forçado aí porque eu paguei 3 meses, mas aí não é, eu acho que eu não estou mentindo, não acontece isso. Né, a vida que a gente leva, tal, você fala, eu quero tudo, menos entrar numa academia. E daí você vê o pessoal tudo naquele pique, você se sente um peixe fora d'água, você fala, meu Deus, de onde vem tanta energia, né? Então, mas foi o que o Rodolfo falou, né? Não necessariamente você precisa ir para academia, né? Se você gostar de fazer uma caminhada no parque, você gostar de bicicleta, uma esteira, então você pode ter uma esteira na sua casa, contanto que você... Esteira não. Então, ou uma bicicleta na sua casa. Contanto que você tenha passado por um médico antes de começar a atividade, é o que ele disse. E, Rodolfo, é verdade, aí também, não sei se é mito ou verdade, já fiz um mito ou verdade com ele, agora contigo, é mito ou verdade que o exercício da dona de casa também é um exercício, o trabalho da dona de casa também é um exercício. É mito ou verdade isso? Então, na verdade, existe uma diferenciação de exercício físico e atividade física. Então, o trabalho da dona de casa é limpar a casa, varrer a casa, lavar a roupa, etc. Nós consideramos isso a atividade física, ou seja, ela realiza uma atividade física, que é todo e qualquer movimento que proporcione um gasto calórico. Ou seja, claro que ainda é muito melhor que se ela ficasse sentada no sofá. Então, claro que algum benefício ela está tendo. O exercício físico, quando nós falamos em exercício, o exercício ele é programado. Então, quando você vem para mim, você chega, eu programo uma metodologia de treinamento para você, envolvendo exercício aeróbio, exercício muscular. Dentro dessa série de exercício muscular, quais os exercícios mais indicados para que você possa fazer, quais os que eu não quero que você faça. Então, quando a gente monta um programa de treinamento, isso é chamado de exercício físico. É atividade estruturada, planejada, direcionada, com acompanhamento. Entendeu? Agora, claro que existem benefícios para a dona de casa. A gente costuma dizer o seguinte, reduzir o tempo de sedentarismo. Isso é muito importante. Isso diminuir o tempo de sedentarismo. Ou seja, quanto menos tempo ficar sedentário, mais saúde você ganha. Tá, mas ela tá praticando uma atividade física, como você colocou. Exatamente. Assim como essas pessoas, esses homens que trabalham carregando caminhão, né, no CEAGESP, são rapazes homens, né, nem necessariamente rapazes, tem uns senhores assim, todo fortão e tal, não necessariamente também estão com muita saúde, eles estão praticando uma atividade física, mas seria necessário um acompanhamento para fazer um exercício físico. Não substitui um exercício físico. Isso, eu não faço, mas em contrapartida eu trabalho, eu faço o meu dia a dia. Esse trabalho profissional da pessoa não substitui a prática do exercício físico regular. É porque a gente ouve isso, né? As pessoas têm um trabalho assim que requer, né, muito esforço de mão de obra. Falam assim, para quê, né, que eu vou fazer exercício? Quem trabalha com construção civil, por exemplo, né? É que tem outra questão, que normalmente são pessoas também que não têm uma alimentação balanceada. Então aí acaba tendo, quando a gente coloca no balanço energético de consumo e gasto, também tem um gasto alto, mas em contrapartida também tem um consumo calórico bastante elevado. E aí acaba tendo... A gente até brinca, né? Prato de peão, né? Quando o pratão cheio, coisa bonita de se ver, né? Eu acho lindo aqueles pratos assim, né? E comem com tanto gosto, né? É gostoso de ver, viu? O pessoal do interior gosta de ver as pessoas comer, né? E descendente italiano, então, piorou. Mesa cheia e prato cheio, não é?
Você não tem graça, gente. Dá uma tristeza. Você gosta de dieta, por que é triste, gente? Eu sei que vocês são de spa, né? Mas dá uma tristeza, aquelas coisinhas, mirradinha. Então, tem um aspas aí nesse coisinha miudinha, Ai, né? conte pra mim. Então, lá no spa, por exemplo, como você faz uma alimentação a cada 3 horas, tá certo? Então, dificilmente você sente fome, tá certo? Não é que a dieta seja reduzida, a quantidade é a ideal que você precisa, tá certo? Então, lá a gente costuma dar 4 dicas, né, para os pacientes pode dar nossos. Pra gente, pode dar. Então, comer de 3 em 3 horas, comer pouco à noite, comer devagar e atividade física 5 vezes na semana. Bom, deixa eu ver onde eu estou errando aí. Das 3 em 3 horas. Todo mundo consegue comer de 3 em 3 horas. Consegue. Todo mundo. Consegue. Tá certo? Mas não é para comer uma jaca de cada 3 horas, né? Vamos ser bem claro. Pegar uma melancia, pegar uma barra de chocolate. A cada 3 horas pegar uma barra de chocolate. Não é isso, né? Não é. É você comer uma fruta, uma barra de cereal, para você sempre manter o seu metabolismo elevado. E aí você dificilmente vai chegar com muita fome na próxima refeição. Entendeu? Então, assim, que a gente estava conversando, não existe milagre para o emagrecimento. Tá certo? Existe sim uma reeducação alimentar, uma postura diferente. E pode comer de tudo, né? De tudo. Lógico, como eu falei, eu sou leiga, né? Super, mega leiga, mas na minha leiguice, eu acho que nada pode ser tirado da vida, né? 100%. Assim, faça uma dieta essas de carboidrato, por exemplo. Nunca mais vai comer arroz na vida, que nem a presidente Dilma, né? Não é isso, a presidente Dilma está com essa dieta, né? Não come mais arroz, não come mais macarrão, não come mais... Não vive mais. Tão gostoso um risoto, né? Mas, enfim, eu não sei até que ponto isso está certo ou não, porque eu falei, eu sou leiga, mas na minha ignorância, eu acho que tudo seria possível se fosse em pequenas quantidades. Então, é o que a gente faz lá. Mas é que depende de cada um também, né? Não é que é uma dieta do Espaço Sorocaba, isso é uma dieta mundial, é uma dieta que está reconhecido pelas melhores organizações de saúde, que é a dieta baseada na proporcionalidade, entendeu? Na pirâmide alimentar. Essa, na verdade, na minha opinião, na opinião do Espaço Sorocaba, essa é a única dieta que funciona. Essa da pirâmide tem arroz, tem feijão, não Exatamente, tem? Então tem um pouco de proteína, um pouco de carboidrato, um pouco de verdura, um pouco de tudo, né? Então é o que você falou, você não deixa de comer nada. Né? Não se priva de nada. Não se priva de nada. Então você fazer dieta da proteína, fazer dieta do carboidrato. Eu acho. Né? Você vai ter um resultado a curto prazo. Tá certo? A curto prazo você vai ter um resultado. Ou você corta isso da sua vida pro resto você corta isso de você pro resto da vida, né? A longo prazo isso vai acabar voltando. Entendeu? Então, mesmo que você não coma? Então, se você só fizer carboidrato, você vai sentir falta de alguma coisa. Então, o carboidrato, por exemplo, te gera energia. Então, se você não comer pelo menos um pouco de carboidrato, você não vai ter energia para viver a vida. Tá certo. Né? Então, e o pior de tudo é o risco que ela traz para a saúde, que eu acho que é o mais agravante, é o risco que a dieta, principalmente que as pessoas fazem, que é a dieta da proteína, que é a mais famosa, né? Só consumir a proteína, tira, carne, né? Exatamente, tira. É uma dieta que, além de ser carne, queijo, lógico, traz esse resultado de perda de peso, não vou falar nem de emagrecimento, mas de perda de peso, ela traz um prejuízo para a saúde muito grande, muito grande. E isso é o problema. Então, a dieta do Espaço Sorocaba é a dieta reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. É a única dieta reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Reeducação alimentar. Reeducação alimentar. Tá. Então, reeducação alimentar E com isso eu diminuo também a quantidade, mas eu como de tudo, aprendo a comer de tudo. Isso, exatamente. Aprendo. Muitas pessoas não têm o hábito de comer verduras. E dentro dessa pirâmide eu tenho a verdura. Perfeito. Eu vou ingerir ela no meu cardápio. Isso mesmo. Eu tenho grãos. Ele Perfeito. não está dentro do meu cardápio. Eu passo a colocar o grãos no meu... É isso. É isso mesmo. Perfeito. Isso é a mudança de comportamento. Isso é mudança de comportamento. É você adequar a sua alimentação dentro do seu dia a dia, né? E é importante um trabalho multidisciplinar para isso, né? Nutricionista, psicólogo, médico, professor. Então isso é para dar continuidade, né? Para sair do spa, para sair do Espaço Sorocaba e dar continuidade nesse, que para a gente é o mais importante. Não é difícil.
Exatamente, né? é verdade. Você pode sair com seus amigos, você pode sair com seu marido, com seu... Não precisa se privar. Você não vai se privar. Exatamente. Nunca mais eu vou no rodízio. Não, você pode, Claro. não precisa se matar de comer, porque É você pagou, isso que nós falamos. Mas você pode ir no rodízio, né? É verdade. Você saber se controlar, né? Você saber se controlar e saber que o dia seguinte você vai fazer atividade física, você vai... Que isso vai fazer parte da sua rotina. Exatamente. Essa atividade física. Exatamente. Não é? Que não é para você ter a barriga trincadinha, mas é para você ter saúde. É isso. O seu coração bater bonitinho, você se apaixonar e quando você ficar feliz, ele bater e não sair pela boca. O Jonathan da Vila Nova, quem tem ataque cardíaco, pode praticar corrida? Isso aí é importante. Você tem que procurar o seu cardiologista, tá certo? Pode, você deve praticar atividade física, tá certo? A corrida é que vai Então, vai tudo ser isso analisado. depende, né? Depende de qual foi o ataque cardíaco, como foi o ataque cardíaco, do que veio isso, né? Então, o cardiologista dele vai fazer a prescrição de atividade física ideal para ele. A Roseli, lá de Sorocaba, da Vila Carvalho, abraço, Roseli. Se tem alguma contraindicação à prática de caminhada? Depende, tem pessoas que têm contraindicação. Ah, tem? Tem pessoas Verdade, eu achei que a caminhada era para todos. Não, tem pessoas que têm problema ortopédico que não conseguem. Que não pode. Que não pode, não conseguem, né? E força também demais. E acaba desgastando mais a articulação, esse negócio todo. Então, é o que a gente fala, todo mundo precisa passar no médico, entendeu? O médico precisa prescrever atividade física. É o que já foi dito, não é tudo para todos, né? Não tem jeito. Se houver uma obstrução arterial periférica, por exemplo, a pessoa não consegue fazer caminhada. Ela começa a caminhar... Tem varizes também, acho que deve doer, né? Começa a caminhar e começa a sentir dor. Começa a caminhar e sentir dor. E às vezes é uma obstrução que está impedindo ela de... E daí ele vê nas matérias jornalísticas falando assim, tem que caminhar. Né? Porque não é assim que a gente sempre ouve. A gente não ouve uma explicação igual vocês estão dizendo agora. Olha, pode, mas tem que ser avaliado, tem que ser estudado, tem que ser clinicado para ver se você pode ou não. A gente sempre ouve falando o seguinte, fechando a matéria assim, tem que caminhar. Como se fosse regra, não é assim? Como se fosse regra para todo mundo. E é isso que a Roseli fez uma pergunta interessante, né? Então não é... Cada um é cada um. Não né? tem jeito. E essa mania de se pregar, esse chavão... todo mundo fazer caminhada, aí você vê todo mundo fazendo caminhada, aí você fala, não é para todo mundo, né? Cada caso é um caso. O João Davi do Dominguinho está gostando muito do programa, que está aprendendo demais aqui sobre coração e exercício. A Maria Lúcia, lá do Vossoroca, mandando um abraço para a Mônica, para os convidados, diz que o programa está 10. A Edilane, lá do Fornazário, abraços, beijo para todos, está adorando o doutor aí. A Clarinês, minha amiga Clarinês, lá do Pro Mulher, né? Nossa vice-presidente, manda abraço a todos, dizendo que o programa está ótimo. O sedentarismo, você já colocou isso, né? Mas ele é um fator de risco. Fator de risco. O sedentarismo. Fator de risco. Seja magro, seja gordo, seja para quem for. Já tem estudos comprovando que a pessoa sedentária, a chance de ter um problema cardiovascular é muito maior que a pessoa que se exercita. Isso já está fechado, não tem o que discutir. Tá. Claro que você deixar de ser sedentário vai voltar naquelas questões que a gente estava discutindo, né? Então, para você começar a atividade física, você tem que procurar um médico, aquele negócio todo, entendeu? Voltando à questão da arritmia, ela tem uma causa para começar a se desenvolver na pessoa? Ela tem um fator hereditário? Como é que ela surge? Então, várias causas, tá certo? Pode ser por um fator hereditário, pode ser por um gatilho, pode ser por uma má formação, entendeu? Então, cada arritmia, são vários tipos de arritmia, né? Então, cada arritmia tem o seu senão. Então, por isso que tem que se tentar identificar o porquê das coisas. Mas ela pode ser hereditária ou não é uma doença hereditária? Não é hereditária, né? Mas não é porque sua mãe teve que você necessariamente vai ter que ter. É igual a hipertensão, por exemplo. Não é porque sua mãe teve, você tem que ter. Você vai ter se você não tiver os cuidados devidos com a sua saúde, né? A arritmia também, pela má qualidade de vida, ela pode aparecer, entendeu? Então, quando o indivíduo que fuma, o indivíduo que bebe muito, ele pode gerar uma arritmia cardíaca. E a bradicardia, é isso? Bradicardia. É a mesma coisa? A bradicardia já é um pouco diferente, tá certo? É um pouco diferente. A bradicardia é quando o coração está mais devagar, tá? Então, isso pode ser por causas elétricas, isso pode ser por causa da má formação do coração, entendeu? Então, uma investigação importante a ser feita.
Certo, a gente parece que é tudo fácil, né? Não é, não. A gente vai breve intervalo, a gente já volta, não sai daí. Preço baixo e qualidade na hora das compras é no Supermercado Maluxo. No açougue tem carnes frescas todos os dias. A padaria tem aquele pãozinho quentinho a toda hora. E frios com qualidade e excelente preço. A hortifruti grande variedade e a mercearia está sempre completa. O estacionamento é amplo e fica na rua Segundo Lopes Carmona, 347, Centro Votorantim. E agora também no Parque Jataí, na rua Levante Santucci 590. Entrega em domicílio grátis na hora, inclusive domingos e feriados. Venha para o Supermercado Maluxo. Travessia Modas. Moda com estilo e ótimos preços. Porque você merece o melhor. Moda feminina e masculina. Travessia Modas. No coração da cidade de Votorantim. Rua João Walter, número 29, Centro. Agora eu queria saber do Rodolfo o seguinte: para acabar com a preguiça de fazer exercício, tem receita, tem um remedinho? Fora falar assim, tem que ter força de vontade, isso aí eu já sei. Então, tem que... Como impulsionar, né? Porque assim, se a pessoa está no sedentarismo, eu vejo assim, existem vários fatores também, né, doutor? Que leva a pessoa a estar nesse sedentarismo. A tristeza, a falta de ânimo por alguns motivos, né? Não só pela tristeza, o isolamento, né? Enfim, acho que uma série de fatores. A gente fala que a pessoa é sedentária, mas você não sabe o porquê o que está causando esse sedentarismo dela. Diferente daquelas pessoas que tem de tudo para sair de casa, mesmo que não seja fazer atividade física, mas ele quer sair. Outros ficam nesse sedentarismo por alguma causa, né? E como tirar ele desse sedentarismo? Porque, às vezes, voltando ainda, às vezes nem o médico consegue perceber essa patologia que a pessoa está. Simplesmente a pessoa vira e fala assim, não quero fazer exercício físico, né? Porque o médico ele consegue estudar a doença quando ela está exposta e o que você fala, não é assim? O que você fala, o que você não fala, como é que vai poder diagnosticar? E aí? Por isso a importância da equipe multidisciplinar, né? Que ninguém consegue fazer um trabalho isolado, um trabalho sozinho. A gente acredita muito no trabalho em equipe. Professores, médicos, psicólogos, nutricionista, mas o ponto principal é a pessoa entender da importância de se fazer a médio e longo prazo. Entender que o resultado de se fazer atividade física não vai ser agora, vai ser daqui a 5, 10, 15, 20 anos para frente. Mas né? passar para essa equipe, né? Para poder ela perceber isso, né? Isso, essa necessidade. Passa por um cardiologista e passem por uma equipe. Exatamente. Que é essa equipe que vai impulsioná-la, ou impulsioná-lo, né? A fazer o exercício, a ter coragem, sei lá. Eu penso assim, a pessoa tem que entender que fazer exercício físico é igual quando o médico diz que tem que tomar remédio. Quando a pessoa está hipertensa e o médico fala, a partir de hoje você precisa tomar esse remédio todo dia, a pessoa tem que tomar esse remédio todo dia. O exercício físico, a pessoa tem que colocar isso na cabeça. Fazer 1 hora de exercício físico diário é o mesmo que tomar o remédio. Mas eu não gosto, mas tem que fazer. Tem que pôr na cabeça, eu preciso fazer. É igual tomar banho, eu tenho que tomar banho todos os dias. Eu tenho que comer todos os dias. Mas aí que entra aquela questão que eu falei para você, de pôr na cabeça. Se você já está carregando algum problema, você não consegue pôr isso na cabeça. Não, você não tem força para pôr isso na cabeça. É a importância de uma equipe para impulsionar. Acho que nós, que nem no Espaço Sorocaba, a gente percebe que a pessoa fica 1 semana e sai de lá motivada para dar continuidade. Essa motivação. É um pontapé, às vezes precisa de um pontapé inicial. Não querendo fazer a propaganda, mas não é questão de propaganda. São 5 dias, 6 ou 7 dias hospedados num spa com uma equipe multidisciplinar, fazendo todo o atendimento individual, que é o mais importante, não é um atendimento em grupo. Então, nenhuma avaliação você vai fazer em grupo, é sempre individual, o psicólogo é individual,
a avaliação nutricional individual, ou seja, as pessoas que estão dentro do mesmo lugar não fazem a mesma dieta. Tem pessoas que estão fazendo uma dieta de 650, tem outras que estão fazendo dieta de 800, tem outras que estão fazendo dieta livre, que não estão lá com o objetivo de emagrecimento. Certo. Então, para cada pessoa, existe uma prescrição diferente, tanto da parte médica, da parte da educação física, a psicóloga, a abordagem é diferente. Sim. Então, Mas aí que tá. Isso é para quando a gente tem a possibilidade de ir até profissionais como vocês, É. né? De ter esse profissional do Espaço Sorocaba, né? E não são todos que têm essa facilidade, infelizmente. é verdade. Não são todos que têm. Mas E aí entra essa briga, né? É. Porque eu vejo assim também, Rodolfo. Não sei se eu estou certo ou errado, me corrijam, por favor. É que o sedentarismo, às vezes, é uma questão mesmo psicológica, sabe? Meio que mental da pessoa. Ela entra A depressão, por exemplo, pode ela- causar o sedentarismo. Ela entra naquela situação, ela não consegue sair. E nem ela sabe por quê. Então, quando a pessoa fala assim, fulano é sedentário, mas quem tem um pique diferente, uma energia diferente, não é? No dia a dia dele, ele não é sedentário. Só é sedentário quem está com alguma coisa. Eu acho que é isso que teria que ser avaliado, sabe? Quando chega no médico e fala assim, você não está fazendo atividade física? Não. Deixa eu estudar por que essa pessoa não está fazendo atividade física. Por que ele é sedentário? a causa, buscar a Igual a causa. pessoa que come demais quando chega no spa. Né? É preguiçoso, come demais porque quer. Imagina. Não, você não vai estudar a causa? Claro, Porque existem ele come números. demais? Então, existe, o Rodolfo falou, existem inúmeras causas, tanto do transtorno alimentar, quanto do sedentarismo, tanto então, enfim, Isso que eu acho. você tem que achar a causa do problema para você tentar solucionar. Né? Para ter essa energia, para ter essa vontade Até mesmo de o fazer. oposto, o excesso. Muitas pessoas, às vezes, elas exageram na Isso, atividade física também. de forma que se perde e acabam se lesionando, acabam se prejudicando pelo fato de fazer 4, 5, 6 horas de atividade física para querer ir em busca de um corpo perfeito, para querer alguma... E tá errado também, da mesma maneira que tá errado. A gente está nesse modismo absurdo, né? É. Que não se fala em saúde. Quer dizer, corrigindo, coloca-se a fala saúde na frente, mas não estão se Não preocupando pratica. com saúde. Não pratica. Não pratica. Pratica um corpo, a mulher com aquela perna dura, linda, maravilhosa, daí passa na televisão que ela aplicou não sei o que na perna porque só exercício não ia ficar. Não é? É verdade. Existe a lei da gravidade, infelizmente, né? Foi criada a lei da gravidade, tá aí, existe ela, não é? É verdade. Então, quer dizer, você tem que buscar aquilo. Essa semana eu vi uma matéria, até achei fantástica, achei muito bonitinho. Que agora está tendo uma moda, né? Nos Estados Unidos lança moda de tudo, né? É uma maravilha. A gente compra a moda deles, né? Essa moda do corpo perfeito é deles, né? Enfim, só não comprei eu essa moda, mas enfim, né? Não sei se vocês viram isso, barriguinha de papai. Vocês viram essa matéria? Eu achei interessante. Não por nada, acho que até, de repente, pode até ferir um pouco os cardiologistas, né? Não sei, porque fala quando tem um abdômen muito fofinho, pode ter problema cardíaco, mas a questão mesmo de você parar com essa neura, né? Da questão do corpo perfeito. Então, você tem uns quilinhos a mais, mas você está com saúde. Até foi o exemplo, mostrou Leonardo DiCaprio, né? Não foi isso? Mostrou Leonardo DiCaprio e Adam Sandler, né? Mostrou esses dois atores. Com uma pequena protuberância em volta da barriga. Gente, eu acho tão bonitinho, juro mesmo. Nada contra a sua barriga sarada, viu, Rodolfo? Rodolfo tem barriga trincadinha aqui, viu, mulherada? Trincadinha, bonitinha de se ver. Mas a questão acho que não é só essa, é buscar a saúde, né? Então, esse é um tema interessante, né? Porque você ter essa protuberância ou essa circunferência abdominal aumentada aumenta o risco de doença cardiovascular. Né? Então aumenta o número de diabetes, de dislipidemia, que é colesterol alto, tudo isso acaba parando aqui na barriga, né? Então você não pode ir para o excesso, né? Então nem o excesso de circunferência abdominal e nem o excesso de tanquinho. Se você ficar no meio termo com os exames todo em dia, tudo isso, acho que não tem problema. Não teria, né? Mas eu achei bonitinha essa matéria da barriga papai aí, corpinho papai, que é onde entra a maioria da população, né? E eu vi depois um comentário falando o seguinte, as pessoas estão tão obcecadas em busca dessa perfeição de corpo que estão esquecendo da saúde. Isso está fazendo muito mal. De repente foi uma forma de criarem porque os modismos são criados por algum motivo, né? Não se cria modismo do nada, né? Foi criado isso exatamente para tentar tirar um pouco essa neura das pessoas. Enfim, não sei se é verdade ou não, mas está aí. O Valmir do Dominguinhos disse o seguinte, taquicardia sinusal, é isso? Impossibilita os exercícios físicos?
Não, na grande maioria das vezes não. Então, esse ataque cardíaco sinusal é apenas o aceleramento, o coração acelerado, tá certo? Ele não tem nenhum distúrbio junto com esse coração acelerado. É a famosa batedeira, exatamente. A batedeira. Exatamente. Quem já não teve a batedeira, né? Exatamente. Você, por exemplo, se você não dorme bem, você tem um sono irregular, a chance de você ter batedeira é grande. Né? Se você tem um nível de estresse muito alto, a chance de batedeira é grande. Quem fuma, quem bebe muito, comida muito pesada, tudo isso ajuda a aumentar a chance de batedeira. Certo. Dulce Antunes, Dulce Antunes, obrigada, viu? Abraço para todos, o programa está ótimo. Médicos, vocês são as coisas mais maravilhosas do mundo. Com certeza, né, Dulce? Com certeza. Eu acho que assim, tem pessoa que tem prazer em ir ao médico, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu não tenho prazer nenhum em ir ao médico, porém eu vou. Né, eu vou, sim, eu agendo, eu vou. Agora estava até procurando um oftalmologista, que eu estou sentindo uma dificuldade para ler, sabe? Aquela coisa assim do braço que vai. Falei, nossa, percebi isso hoje. Aí fala assim, quando você de uma hora para outra, não foi de uma hora para outra. Isso deve estar vindo já. E hoje é que eu me toquei, né? Fui pegar um papelzinho ali. Gente, vai ter um show de prêmios, né, do Pro Mulher. E eu tentando vender os cartãozinhos, não conseguia ver o preço. Eu ficava assim, peraí, gente, peraí. Então você acaba marcando, você vai sim, né? Você tem que procurar um médico, acho que tem uma frase que fala assim, né? Eu sempre repito isso, né? Reze, tenha fé, mas procure o médico. Não é? Tem um estudo chamado Interheart, que ele diz que quem tem fé, quem cultiva espiritualidade, a chance de infartar é menor. É menor. É menor. Tá vendo só? Então, por isso eu falo, em primeiro lugar é isso, reze, tenha fé, mas procure o médico, né? Mas procure o médico, continua com a sua fé, acreditando, né? Agora, na questão do exercício físico, não dá só para rezar e ter fé, gente. Aí você tem que ir atrás, né? Não dá. Aí você tem que ir buscar mesmo, cuidar do sedentarismo. Isso eu falo por mim mesma também, né? A gente fala assim, mas eu corro para lá e para cá. Isso não importa. Na questão da saúde, de cuidar do corpo, é sedentarismo. O fato de estar deitado ou não no sofá não é essa questão, é sedentarismo, né? Você sair de casa e trabalhar e voltar, tem pessoa que fala assim, mas eu saio, eu vou trabalhar todo dia, eu não sou sedentário, né? Mas quando você fala em questão médica, isso é sedentarismo, porque você não está fazendo exercício físico. Agora que eu aprendi, você está fazendo atividade física. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente enfatiza muito a importância dessa diminuição do sedentarismo, reduzir o tempo de sedentarismo. Isso é extremamente importante e tentar fazer com que o exercício físico se torne algo regular na vida. Também não adianta fazer um plano de 3 meses e depois encerrar o plano e parar. O ideal é que seja feito algo que seja regular para toda a vida. Tá, joia. Eu vou aproveitar para fazer um sorteio rapidinho aqui, enquanto vocês podem até se despedir. O Jonatas, da Vila Nova, ele ganhou aqui um cofrinho de madeira, muito bonito. Vamos lá, próximo, rapidão. Dona Bina, Dona Bina. Dona Bina ganhou uma caneca com vários batons aí, olha que legal. Parabéns, Dona Bina, passa aqui para retirar então, tá? E eu gostaria de agradecer muito, mas muito mesmo, o Espaço Sorocaba por ter liberado esses profissionais maravilhosos para vir aqui. Não é demagogia, porque são profissionais bons mesmo, né? Isso que é legal. Como disse a Dulce Antunes, faço dela minhas palavras, as melhores coisas do mundo, né? E nós sabemos que o SPA trabalha com os melhores profissionais, isso não é mito para ninguém, né? Nós sabemos disso. Então, muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente. Pena que passa rápido. Eu queria 2 horas de programa. A gente que agradece. Obrigado pela oportunidade. Deixar uma mensagem para o pessoal aí que atividade física e reeducação alimentar. Se você fizer isso, dificilmente vai dar errado. Obrigada, Rodolfo. Muito obrigado também pelo convite, a gente fica bastante contente e até uma próxima. E a gente consegue trazer vocês de volta? Consegue sim, pode ter certeza. Consegue sim. Eu sei que é questão de agenda, né? Não, mas a gente se esforça para voltar. E aquelas 4 dicas também é super importante que as pessoas levem a sério, que isso também faz parte da mudança de comportamento. Eu acho que a gente vamos fazer um programa aí voltado a essa questão, né? Da pirâmide alimentar. Bacana. Né? E da questão também dos remédios. Né? O doutor colocou isso de uma forma fantástica, né? Vamos sim, a gente se medica. Eu falo por mim também. É que eu não sou muito de tomar remédio, mas a gente acaba se medicando de forma errada, né? Eu tive herpes zoster aí, acabei tomando um monte de coisa que eu não sabia que era o que eu tinha, né? Inclusive nem o médico sabia o que eu tinha no momento, né?
então você acaba se medicando. Então dá um programa assim extenso e a gente tem muitas pessoas fazendo isso. Mesmo que hoje é até proibido alguns remédios, né? De fácil acesso nas farmácias, nas drogarias. Mas mesmo assim, ainda o pessoal está se entupindo de remédios. Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana para vocês. Se cuide. A questão do sedentarismo, vamos tentar tirar isso da nossa vida, né? Fazer com que isso não faça parte da nossa vida, buscar ajuda médica, ajuda psicológica, né, Rodolfo, se for o caso, para tentar sair desse sedentarismo, começar a sair com os amigos, conversando, né? Quem sabe a partir daí você já começa a criar mais coragem, né, doutor? Mais ânimo, né? Tomar um vinhozinho com os amigos, quem sabe já dá um up aí, né? E você vai fazer as suas atividades físicas com saúde e se cuidando sempre, tá? Porque tem uma propaganda que mostra que coração a gente não troca, né? Não compra coração na esquina, tá bom? Coração a gente tem que cuidar, só tem um, tá? Então fiquem com Deus, uma ótima semana e se cuidem. Quem quiser passar uns dias lá no Espaço Sorocaba, é só ligar para eles que o telefone apareceu na tela aí o tempo todo. Beijo e até quinta-feira que vem.